bem-vindo ao Cultural. É hora de conversar sobre cultura e ainda conhecer seus desdobramentos sobre os espaços e eventos da cidade. Hoje o mundo dos super-heróis invade o programa. O bate-papo é com o quadrinista Rodney Bukemi, que fez ilustrações para a Marvel e a DC Comics, duas das maiores produtoras de quadrinho do mundo. Rodney, seja bem-vindo à nossa casa. Obrigado. E é um prazer conhecer o seu trabalho. Obrigado. Então eu quero saber como é que começou a sua história com a Marvel e com a DC. Bem, começou em meados de 1997, quando eu entrei em contato com o pessoal do Big Jack, um estúdio de publicidade, quadrinhos e tal, fundador da Casa dos Quadrinhos, e eu entrei em contato com um agente e começamos a trabalhar com quadrinhos independentes para o exterior, com ilustrações, com capas, pôsteres, pin-ups e alguma coisa assim. E a partir daí eu fiz um trabalho chamado Red Prophet. Não, primeiro foi Street Magic, que foi para uma editora independente, que agora ela está bem grande, a Dynamite, com a introdução do Stan Lee. E depois, com esse trabalho já abriu portas para novos trabalhos. Um foi o Red Prophet, pela extinta Double Brothers, comprado pela Marvel. E depois, X-Men, Vingadores, Liga da Justiça, Novos Titãs. Então, os super-heróis que fizeram parte da sua infância passaram a permear o seu trabalho também. Sim, sim. Realização de sonhos, né? Foram acontecendo a partir do momento em que essas portas foram abertas, né? E para eu poder chegar até lá, eu tive que ter o auxílio de um agente, né? E o agente é ele que vai conseguir o seu trabalho, vai conseguir o trabalho para você, vai te mandar o roteiro já traduzido, cuida da parte burocrática toda do trabalho e te põe em contato com os editores de cada editora e ele que vai mostrar para o editor aonde o seu trabalho vai encaixar. E atualmente o seu agente está trabalhando bastante no exterior, te arranjando vários trabalhos? Ele não trabalha no exterior, ele trabalha em São Paulo. Então o agente é do Brasil e leva os trabalhos para lá. Isso, ele chama Joe Prado, né, o nome inglês dele, mas o nome dele é João Batista. Amanhã deve ter uma carta bomba lá para mim chegando em casa porque eu revelei o nome dele. E como que funciona o processo? A empresa entra em contato com o agente, te passa por demanda, você tem que fazer tais personagens, tais revistas, como que funciona? Quando o editor não conhece meu trabalho, o meu agente ele pede para eu fazer algumas amostras. No mínimo 3 páginas sequenciadas, né? E para poder mostrar para o editor, para ver se o editor aprova esse tipo de traço, né? Para a edição que ele está procurando. Feito isso, a partir do momento que eu sou aprovado, o editor me manda o roteiro e eu trabalho em cima do roteiro. Eu vou fazendo um layout, mando para o editor, ele aprova, eu faço a página final. E aí eu mando também para lá. Não preciso sair daqui de Belo Horizonte, né? Então eu já mando o arquivo em alta e lá já fazem a colorização, o arte final e o balonamento lá. E quais personagens você já fez nessas empresas mais conhecidas? Bom, meu primeiro trabalho grande foi com Novos Titãs, uma edição que acabou não sendo lançada por mudanças editoriais lá. Aí depois veio um trabalho grande para a Marvel com o Thor, foi o meu primeiro trabalho significativo. E depois veio Vingadores, veio Homem-Aranha, X-Men. Eu trabalhei muito tempo com X-Men, junto com o Chris Claremont. Trabalhei também por 1 ano e meio com o título do Hércules para a Marvel. Eu contei o nascimento dele e depois eu matei ele. E você trouxe uns exemplares para me mostrar também? Sim, eu trouxe. Está aqui. Quero conhecer. Esse aqui foi o primeiro trabalho. Jovens Titãs? Não, esse aqui foi o Street Magic, um trabalho independente para a editora Dynamite, que tem uma introdução do Stan Lee aqui e que futuramente eu trabalhei com ele numa edição especial para o Hulk, Hulk 600. Que bacana. Aí depois veio esse trabalho aqui, que é o Red Prophet, que foi para Double Brothers e depois ela foi comprada pela Marvel. E foi um trabalho baseado em um livro desse autor aqui, Orson Scott Card. Os seus desenhos estão tanto na capa quanto no interior das revistas? A capa desse aí não. Mas aqui dentro tem o trabalho miolo é todo meu. Do Rodney Bukemi também. Isso. Eu tive auxílio de 2 amigos meus para trabalhar dentro do cenário para cumprir o prazo também. O que mais que veio de bons trabalhos? Aí veio, como eu falei,
Eu trabalho com o Hércules, a primeira história aqui é minha. Muito legal, a gente tem que mostrar que o pessoal de casa fica curioso também. Aqui foi um trabalho com o Hércules. A primeira história é minha, que conta o nascimento do Hércules, né, o surgimento do personagem, baseado na mitologia também. E aqui veio a morte dele. Então você fez o nascimento e a morte, Fiz participou da morte. vida do Hércules ativamente. Primeira Exato. história do Rodney. Muito legal. Rodney, quanto tempo para fazer um trabalho como esse? Bom, a produção de quadrinhos, para você produzir uma página, o tempo mínimo é uma página por dia. Existem alguns loucos que não têm vida social, né, que não têm namorada, não têm família nem nada, que produzem 2, 3 páginas por dia. Eu mantenho a produção de uma página por dia porque eu também faço arte final. O que vem a ser essa arte final? É você passar tinta em cima do lápis, para deixar o lápis pronto, né, a página pronta para ser colorizada e balonizada. Então eu tenho no prazo de um dia, né, 5 semanas para trabalhar uma história de 20 a 30 páginas mais ou menos. A gente falou muito do trabalho com as grandes companhias, mas existe uma vertente muito forte que é o quadrinho independente. Me fala sobre essa vertente. Bom, o quadrinho independente, ele com o boom que está tendo agora de personagens do quadrinho indo para o cinema, e as editoras estão investindo bastante nisso, o que acontece com os artistas? Os artistas querem lançar uns projetos próprios, querem lançar seus projetos, e com a abertura do cinema, abre-se portas para o quadrinho independente também. Existem filmes baseados em quadrinhos independentes, né? Acho que tem Estrada para a Perdição, que foi um filme com Tom Hanks, que é baseado num quadrinho independente. Nós temos o próprio Kick-Ass, que também foi baseado numa história independente, porém foi um grande artista de quadrinhos que fez, o John Romita Jr., que trabalhou muitos anos com o Homem-Aranha também. Então, com isso, o mercado de quadrinhos independente está começando a crescer e ter um horizonte bem grande para procura, né, tanto de roteiristas quanto de quadrinistas. Agora eu quero saber a diferença desse quadrinho no exterior para o quadrinho brasileiro. Tem diferença tanto do processo como da recepção? Não, a diferença é só que é publicado aqui, né? Alguns projetos independentes que são feitos aqui, eles acabam sendo bilíngues. O que vem a ser isso? Ele pode ser lido aqui quanto lá fora. E não precisa também você publicar em espécie, né? Você não precisa de ter um negócio na mão. Você pode publicar usando a internet, né? Montando um blog, você pode colocar um site próprio, né? Para poder divulgar o seu trabalho. Essas novas mídias, além de popularizar o trabalho, ajudam também a crescer o mercado. Sim, ajudam bastante ao crescimento do mercado independente. Já visto aí o nosso querido Vitor Cafage com o Valente, né? E tem também a abertura do mercado de um quadrinho nacional, que é o que o Maurício Souza vem fazendo com as graphics MSP, né? E então isso aí abre muito espaço para os quadrinistas nacionais mostrar o trabalho e a estilização, no caso do Maurício Souza, né? A estilização daqueles personagens do Maurício Souza. Muito legal, é um trabalho que está ganhando o mundo também. Existe um ambiente mais aconchegante que uma cafeteria? Um espaço que pode reunir música, gastronomia e literatura? É nesse lugar que eu encontro o grupo Blues de Mesa, no quadro Passo Cultural de hoje. Eventos literários como lançamentos de livros, crossbooking, que é a troca de exemplares entre os amantes da literatura, acontecem nesse espaço com umas boas conversas, como a que eu vou ter com o Rafael, que além de músico é um frequentador assíduo da cafeteria. Exatamente, tudo jóia, Thiago? Beleza, eu sei que o seu trabalho começou de certa forma aqui em meio a esses livros. É verdade, o meu trabalho é muito voltado para a área do blues, e como o blues teve o ápice na década de 50, então a pesquisa do blues ela é muito detalhada, a gente tem que fazer uma pesquisa mais avançada em livros, vinis, e aqui é o espaço ideal para isso. O seu trabalho então é calcado em pesquisa, porque como você próprio disse, o blues teve efervescência ali na década de 50 e teve vários desdobramentos musicais que você estuda aqui na teoria. É verdade, ali a gente tem estante de música e como a gente, na época, a informação ela não era tão forte como é hoje, então os registros sobre o blues
são fruto de uma pesquisa mais apurada, então a gente tem que pôr a cara no livro aí e Vamos achar lá a pesquisa. vamos ver se a gente encontra alguma coisa que é referência do seu trabalho. Bacana. Eu já vi referência para o meu aqui, livro Pois de cinema e TV, cinema então e TV, você vai já achar vou muita coisa começar interessante. a pesquisar também, mas como o foco é música, o que você me indica aí Cara, que é característico do blues? aqui é Menina dos Olhos, a gente tem muita coisa de música brasileira, mas o que me chama a atenção nesse momento, para a gente falar um pouco sobre a base do blues, seria esse livro, Meu Irmão Jimi Hendrix, que é um livro que fala sobre uma biografia a partir da perspectiva do irmão do rei da guitarra elétrica aí na década de 60, um cara que marcou a geração dele e que influencia a música mundial até hoje, e muito. E para quem não sabe, o próprio rock and roll também tem sua origem no blues. Exatamente, a estrutura principal do rock and roll e de vários outros estilos musicais que a gente conhece hoje da música popular, da música americana principalmente, e com a difusão dos meios digitais, a música brasileira também teve uma influência muito forte em cima do blues. Fazemos um break no encontro com o blues de mesa e na sequência tem mais música aqui no Cultural.